De outra cidade, de outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de júbilo. Em todo lugar onde a igreja está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de júbilo. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de júbilo. Por essa razão é que ser cristão é motivo de júbilo. Prezado telespectador, fala-vos o pastor Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Ministries, Assemblies of God, em North Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte. Amém, aleluia. Paz seja convosco. Também queremos informá-lo que, em primeiro lugar, deve estar Deus na nossa vida. Yes. Louvado, adorado, exaltado seja este glorioso Criador Assim seja. do universo, Aleluia. que veio a este mundo manifestado em carne, pagar o preço da nossa redenção no Amém. Calvário. Glória ao Senhor. Aleluia. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, Amém. que tem sempre as melhores notícias. Aleluia. Elas são sempre verdadeiras Amém. e são novas cada manhã. Amém. Prestemos atenção àquilo que vai ser ministrado neste dia. E, entretanto, minha esposa vai estar orando ao Senhor e falando convosco. Aleluia. É um prazer estar na presença do Senhor mais uma vez.
com um alvo apenas de exaltar o nosso Deus. Amém. Porque o nosso Deus é um Deus grande, maravilhoso, Maravilhoso, poderoso, Criador dos céus e da terra. Yes, Lord. Os homens neste mundo guerreiam por mais um pedaço da terra, mas a terra não é do homem, a terra é do Senhor. Yeah. E as nossas almas e as nossas vidas também são dele, porque ele as Amém. criou, aleluia, Graças nos a redimiu na cruz do Calvário com o seu precioso sangue. Por isso nós o louvamos, nós o adoramos, nós o glorificamos, aleluia. Aleluia. Querido irmão, querida irmã, espero que este programa seja de grande bênção Amém. para a sua alma, para a Amém. sua vida. Este é o nosso desejo, Amém. de chegarmos até si com as maravilhas do reino de Deus, Amém. com as melhores notícias, como o seu servo já disse. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aqui não há fake news, não. Aqui há notícias verdadeiras. Glória ao nome Amém. do Senhor. Graças a Porque a Deus. palavra que nós pregamos não é nossa, mas é do Criador do Amém. universo. Amém. Aleluia. Aquele que deu a sua vida por si e por mim. Amém. Vamos orar para que o Senhor os abençoe, abençoe aqueles que nos têm pedido as nossas orações, Amém. para que o Senhor cure, para que o Senhor salve, Amém. para que o Senhor abençoe as vossas famílias, Amém. para que vocês, onde vocês estiverem, sejam uma bênção e sejam luz no meio das trevas. Amém. É isto que nosso Deus requer de nós, Amém. é que nós sejamos as luzes do mundo. Amém. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Louvado vimos seja perante Deus. Ti, meu Senhor, na certeza de que Tu Aleluia, ouves, Lord. de que Tu vês, Senhor, de que Tu atendes ao clamor Yes. dos Teus filhos. A Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei Amém. coisas grandes e firmes que Tu não sabes. Amém. Senhor, se Tu não quisesses responder ao nosso clamor, Amém. também não dizias para nós orarmos a Ti. Sim. Meu Senhor, aleluia. Aleluia. Bendito seja o Teu nome. Tu Thank és you, Lord. totalmente desejável. Yes, Lord. Tu és Sim, maravilhosíssimo, Senhor. aleluia. Não há o outro que se compare É. a Ti, meu Senhor. Yes, Tu Lord. és o único dono Yes, Lord. das nossas vidas, aleluia. Aleluia. Glória ao Teu nome. Abençoa os nossos amados que temos colocado no trono da Amém, Tua Lord. glória, as suas famílias, os seus problemas. Abençoa a Aleluia. todos eles e ajuda e guarda. Abençoa o Thank you, Teu Lord. servo, Senhor, e dá-lhe graça para expor a Tua santa palavra. Glória a Deus. Em nome do Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nosso Senhor. Este programa vai por todo o mundo, naturalmente, a esta hora da manhã, 9 horas de Nova Iorque. Pela graça de Deus, estamos fazendo cada domingo que passa este programa para a glória de Deus e bênção das vossas almas. Temos, naturalmente, pessoas em Portugal ouvindo, no Brasil, na China, em Santo Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, África do Sul e por outros lados. Graças a Deus por aqueles que estão ouvindo e que estão respondendo. Por favor, tome atenção no que vos vamos dizer. Nós não sabemos o tempo de vida que Deus nos concede, mas sabemos que os dias do fim serão trabalhosos e difíceis para a Igreja de Cristo. E cada um de nós se deve manter fiel nas dificuldades que tem que enfrentar na vida. E pedimos que façam parte deste ministério compartilhando a palavra do Senhor com os vossos amigos. Dentro do vosso possível, compartilhe com o vosso próximo aquilo que Deus nos tem dado, pois são as notícias do céu. E, além de tudo, são muito bem-vindos a este programa e que Deus vos abençoe. E nós hoje vamos falar sobre a boca e sobre a língua e temos aquele célebre cântico da escola dominical que nos fala acerca cuidado meu olhinho com o ver, cuidado ouvido com o ouvir, etc. Cuidado minha boca com falar. Hoje vamos falar sobre a boca e não o ouvido. Cuidado minha boca com falar, cuidado minha boca com falar,
pois teu Pai em cima está ouvindo o que dizes cá. Cuidado, minha boca, com o falar. Amém. E então, este é o estudo bíblico sobre órgãos e membros. Membros e órgãos do nosso corpo com funções espirituais. Este é o estudo número 2 e a parte número 1. A parte número 1, o que diz a Bíblia acerca da nossa boca e da nossa língua. E seguidamente temos um outro quadro que sempre temos mostrado, que nos fala. Este estudo bíblico tem por fim saber se nos conhecemos a nós próprios, nas várias partes do nosso corpo, nos olhos, na boca, nos ouvidos, nos pés, nas mãos, no coração. E 4 coisas importantes que temos vindo a lembrar aos cristãos para que não se esqueçam. Primeiro, os cristãos são o templo do Espírito Santo. Segundo, são a família de Deus na terra. Terceiro, são embaixadores do reino de Deus. Quarto, serão iguais aos anjos no céu. Pergunto, como estamos nós tratando o nosso corpo? E hoje, mesmo antes de ler o texto, temos aqui, Jesus disse, mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Mateus 15, verso 18. E agora nós vamos ler a palavra de Deus, a começar no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 20 e verso 21, que diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E em São Mateus, capítulo número 18, verso número 15, verso 15 ao verso 18. São Mateus 15, verso 15 ao verso 18 diz: E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre é lançado fora? Mas o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. Verso 20. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O Senhor estava falando do homem interior, e que tem repercussões, naturalmente, no exterior. Assim, nós vamos então falar sobre a boca e sobre a língua. O assunto é importante e, naturalmente, não vai terminar neste dia, se Deus permitir. 2 a 8 dias voltaremos para continuar. E este é, como foi dito, o estudo número 2. Existem nestas escrituras, foram lidas, vários vocábulos que devemos prestar muita atenção, porque as palavras de Deus são espírito e vida. Fruto da boca, morte e vida, língua, o que entra pela boca, o que sai da boca e a contaminação do homem. Precisamos de dar atenção
às nossas palavras e saber de onde elas procedem. Jesus diz que elas procedem do interior, do nosso coração, do nosso espírito. E eu pergunto, que tipo de coração temos nós? Este estudo consta de várias partes. Primeiro, a introdução. Segundo, as palavras podem ferir o nosso próximo. Terceiro, como possuir uma boca santificada. Em quarto lugar, a importância e valor da nossa língua. E em quinto lugar, a língua saudável. Ao introduzir a mensagem, vamos dizer o seguinte: este é naturalmente o segundo estudo da série referente aos membros e órgãos do corpo humano na perspectiva bíblica, que nos ensinam as funções espirituais que eles devem ter. Assim, neste dia, vamos estudar acerca da boca e da língua, que nas Escrituras tem valiosos ensinos, onde aprendemos como usar estas partes do corpo e relacionadas com a nossa vida espiritual. A razão do ensino de Jesus sobre a boca e a língua, neste texto, foi o problema da tradição dos judeus que não comem sem lavar as mãos. E os discípulos de Cristo eram acusados. E Jesus usou essa tradição para ensinar que a contaminação do homem não vem pela comida, que naturalmente entra pela boca, desce ao ventre e é lançado fora. Não vem naturalmente pela comida, mas pelas palavras que saem da boca. A comida vai para dentro, ficam todas purificadas. Vão para o sangue, dão-nos forças físicas para continuar, mas o que sai da boca, isso, Jesus diz, é o que contamina o homem. E contaminar significa sujar e destruir, etc, etc. Todos nós aprendemos que a boca das pessoas é a abertura pela qual ingerimos os alimentos necessários à vida do corpo, mas que também a nossa boca é o órgão da fala, pelo qual nos expressamos através da língua por palavras. E essa boca pode falar bem ou pode falar mal. Depende da pessoa, se ela é natural ou se é espiritual. Em relação com a boca, usa dizer-se que a família numerosa, em relação com uma família numerosa, diziam: tenho lá em casa muitas bocas para dar de comer. Existe uma outra expressão popular que diz que tal pessoa tem uma boca muito grande, referindo-se a quem fala demais e por vezes sem senso, ou de língua chamada de comprida. Usa dizer-se que tal mãe tira a sua boca para dar a seu filho. Isso significa privar-se dos alimentos para socorrer a sua criança. Uma outra expressão acerca da boca diz que há pessoas com o coração muito perto da língua, da boca, referindo-se a pessoas que não discernem que nem tudo se deve falar e não sabem reter o que têm ouvido até que chegue o seu tempo. Os nossos textos são uma advertência divina para sabermos nos conduzir nas nossas conversações, nas palavras, da maneira como falamos, porque do fruto da boca de cada um se fartará o ventre. E a morte e a vida estão aqui. A morte e a vida espiritual estão no poder da língua. Portanto,
ouçamos o que diz a Santa Escritura e, se for esse o caso, vamos nos corrigir, evitando a morte e procurando a vida, a morte espiritual. Cada um se fartará do fruto. Provérbios 18, verso 21. Um dos grandes avisos de Jesus foi dito aos fariseus nestas palavras: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Isto é uma acusação direta àqueles que eram povo de Deus, do Velho Testamento. Como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Não pode. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, verso 34. A boca é o porta-voz do que somos cá por dentro. E a importância que Deus atribui à boca é muito grande, não só pelo facto de que com ela poderemos louvar ao Senhor, mas por ela andarmos também ou sermos condenados. Mateus 12, verso 37. Por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás condenado. Precisamos de compreender o valor das palavras que saem pela nossa boca. E a Bíblia revela pelo menos 339 passagens relacionadas com a boca, e daí a importância deste órgão para a nossa meditação. O nosso texto de Provérbios 18 ensina-nos a necessidade de saber santificar e controlar os nossos lábios, a nossa boca, a nossa língua, o nosso coração, porque o que sai da boca é isso que contamina o homem. Não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. E o que sai da boca não é nenhuma comida semelhante àquela que entra. São palavras que podem ferir, palavras que podem matar, etc. Que boca temos nós? Como é que nos expressamos diariamente com a família, ou com o próximo, ou com os irmãos? Devemos fazer um exame à nossa consciência e verificar se temos uma linguagem que a Sagrada Escritura nos mostra de que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Vejamos algumas passagens bíblicas que são outras tantas mensagens de Deus para o nosso bem, nosso ensino e nossa advertência. No Salmo 141, verso 1 ao verso 3 diz: ponha ao Senhor uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal. Este é um precioso pedido de oração da pessoa que teme a Deus. Isto revela um coração que deseja ser controlado pelo Senhor em suas palavras para ter com Ele comunhão íntima. Também no Salmo 17, versos 3 e 4, nos ensina o temor de Deus no coração controlando os seus lábios e dizendo: provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Não é isso lindo que a pessoa pode falar assim com Deus? O que pensei, a minha boca não transgredirá. É aí. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Porquê? Porque o temor do Senhor está lá. E é o princípio da sabedoria. E aquele que teme a Deus mede as suas palavras, etc, etc. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei da vereda dos destruidores. O Salmo número 1 é muito bom. Mas também o Salmo 36, verso 1 ao verso 3 diz
que as palavras do ímpio são malícia e engano. Existem pessoas com frutos bem diferentes. E como diz o texto, do fruto da boca de cada um se fartará o ventre. E no Salmo 50, verso 14 ou verso 20, temos ali uma mensagem para estes dois tipos de pessoas, para crentes e descrentes, e que todos nós devemos ter esse conhecimento. Assim diz o Senhor: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos, que tomar o meu concerto na tua boca? Os ímpios também falam de Deus para os seus próprios fins. Pois aborrece a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe um engano. Assentas-te a falar mal contra o teu irmão e falas mal contra o filho da tua mãe. A umas pessoas, Deus os ensina a louvar ao Senhor e a usar a sua boca para a sua glória. Mas a outras, Ele os repreende, porque usam as coisas de Deus para os seus próprios fins, como foi dito. A maior parte do mundo está nestas condições e muitos até falam de Deus para o seu próprio proveito. E estes são, ou dão, aparência de serem servos do Senhor, quando são aborrecedores do ensino sagrado. Mas se for para ganhar dinheiro, não tem problema. São religiosos e não crentes, e são até capazes de cantar belos hinos espirituais, usando-os para o seu negócio, e até pregadores de púlpitos diabólicos que existem por este mundo fora, aos montões, que enganam com astúcia, parecendo filhos de Deus e são servos do diabo. 2 Coríntios 11, verso 13 ao verso 15. O mundo está cheio disso. Mas não discerne. Sabe quem é que discerne? São aqueles que nasceram de novo. Aqueles que fizeram um pacto com Deus. Aqueles que são comprados com o sangue de Cristo. Aqueles que têm o Espírito de Deus dentro de si e os ensina, e os controla, e os ajuda nas suas palavras e nas suas ações. E Deus faz a pergunta a esses ímpios com aparência de piedade: que tens tu que recitar os meus estatutos, visto que aborreces a correção? Visto que aborreces a correção. Haverá por aí alguém que deseje ser corrigido por Deus? Este sagrado livro é o livro de Deus, é o livro das correções. É aqui que todos nós temos que aprender a saber quem é Deus e o que Ele exige de nós, para nós sermos sua família na terra, para depois sermos sua família no céu. Conforme temos vindo a falar, quem é que deseja ser corrigido? Por outro lado, diz o Salmo 51, em verso 15, na confissão do rei David: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Também no Salmo 54, verso 1 ao verso 3, fala de um pedido de socorro do Senhor nestas palavras: ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Meditando na palavra de Deus, todos nós podemos aprender como usar a nossa boca, a nossa língua, com o controle de que temos de Deus. Pois é Ele que, pelo seu Espírito Santo, nos ajuda a falar,
as palavras de Deus e evitar falar palavras de morte, mas proclamar palavras de vida e de graça para quem as ouve. Segundo lugar, as palavras podem ferir o nosso próximo. Todos nós sabemos disto há muito tempo, talvez alguns não saibam. Eu creio ser importante notar que as nossas palavras que são ditas têm um sentido bom ou sentido mau. E elas podem abençoar ou ferir alguém. As palavras que saem das bocas que não temem a Deus têm muitas vezes esses propósitos de ferir o seu próximo. E isso vê-se todos os dias na televisão, nas ruas, etc, etc. Este é um facto. As guerras acontecem por disputas em palavras que geram problemas e lutas, e muitas vezes com letreiro de morte e de guerra. Salmo 55, verso 20 e verso 21 diz: puseram as mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca, diz a Bíblia Sagrada, era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, todavia eram espadas nuas ou desempenhadas. Assim diz a palavra de Deus. Houve-se palavras que fingem ser umas, mas realmente são outras bem diferentes. Parecem ser de paz, mas finalmente são de engano e são de guerra e de lutas e de contendas. Existe para este mundo muito engano nas palavras das pessoas. Parece que são de vida, mas são palavras de morte. Em Jeremias 18, e verso 18 diz que feriram o profeta do Senhor com a língua. Feriram o profeta do Senhor com a língua, dizendo: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Vinde e firámo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Pois a história de Israel é uma lição para mim e para ti. Eles não ouviram as palavras de Deus, mas ficaram sem a sua pátria, mataram os profetas, é claro. Ficaram sem a sua pátria por cerca de 2000 anos, porque com Deus não se pode brincar, tampouco com a sua palavra, porque a sua palavra, ela está na terra para nos ensinar a temer ao Senhor e saber dos seus planos que Ele tem para nós. E o maior plano que Deus tem para ti e para mim é a redenção da humanidade, que levou Cristo ao Calvário para dar a sua vida em seu resgate e em meu resgate. Mas o próprio Senhor diz que pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Que palavras dizemos nós? Que boca temos nós? Que língua temos nós? Por vezes as palavras, as murmurações, ferem mais do que as ações. A difamação é um cancro que corrói até matar. A murmuração é a tragédia da difamação, ela tem peçonha mortal. Falar dos outros mata os outros, fere os outros. Cuidado com a nossa língua. Nós, cristãos de Cristo, temos uma língua diferente. Uma língua santificada. Uma língua que tira para fora aquilo que lá está dentro, que são palavras de vida. Louvado seja Deus. Em Provérbios 10 e versos 8 diz: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. As palavras ferem, danificam, destroem e matam. E até a obra Deus tem sofrido por essa causa, bem como os seus servos. Insensato significa doido, ou que perdeu o juízo ou perdeu a razão.
insensatos. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. E você também não, claro. Cristão é diferente. Cristão de Cristo é diferente. Sabe porquê é que eu faço a distinção entre cristão e cristão de Cristo? Porque cristãos há muitos que creem por esse mundo fora, são religiosos. Mas cristãos de Cristo são seus discípulos. E sabe o que quer dizer discípulo? É uma pessoa disciplinada. É uma pessoa ensinada e corrigida. Portanto, a Igreja, redimida com o sangue de Cristo, é uma igreja de discípulos. Em 3 de João, verso 9 ao verso 11, João se queixava de um tal Diótrefes, que proferia palavras maliciosas e não recebia e impedia os outros que recebessem os irmãos. Entretanto, em Tiago 4, verso 11, diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Será que as igrejas leem estas palavras? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. É claro, nunca ninguém nasce ensinado. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós não sabemos nada da Bíblia Sagrada. E Deus não requer deles o que requer daqueles que já têm anos de conversão. E todos eles e nós precisamos de ouvir essas palavras. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga o seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. Essas coisas velhas passam com o conhecimento da Sagrada Escritura. Se o cristianismo praticasse o que a Bíblia ensina, não haveria tanto sofrimento. E por vezes fazem feridas no seu próximo que são muito difíceis de curar e de tratar. Muitos dos servos de Deus do passado têm sofrido e neste tempo presente assim vai da mesma, porque até dentro das igrejas isso acontece. Irmãos, não convém que isso se faça assim. Provérbios 18 e verso 9 diz: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte com ferrolhos e ferros e as contendas. Vamos ler outra vez. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Compreendemos nós a ilustração de Deus neste ensino? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que conquistar uma cidade forte e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Em Provérbios 16, verso 28, afirma: o homem perverso levanta contenda e o difamador separa os maiores amigos. Isto é diabólico e destruidor. Nós que somos cristãos de Cristo, precisamos, com graça, dizer aos outros aquilo que diz a Santa Escritura. Precisamos de ter um coração novo. Precisamos de ter uma boca nova, uma língua nova. E tudo isso se aprende com o tempo na Santa Escritura. As palavras que proferimos só têm dois destinos: ou morte ou vida, como diz o texto inicial. Que tipo de boca temos nós? Pensemos nisto, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Terceiro lugar, como possuir a boca santificada. Eu sei que todos nós somos humanos e estamos expostos a toda a sorte de tentações. Contudo, também temos nas Santas Escrituras o remédio para estas situações. O único problema é aceitar a instrução e a correção divina. É o único problema. Se alguém não deseja ser corrigido, como é que ele poderá um dia estar no céu? Não, de forma alguma. Em Tiago 3, verso 10, diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos,
Não convém que isso se faça assim. Estes irmãos, a quem Tiago ministra a palavra naquele tempo e ainda hoje, não sabiam tudo. Estas coisas que vocês fazem, não convém que se façam. Ponham um ponto final nelas. Tenham uma vida nova e uma língua nova e um coração novo e uma boca nova. Não é conveniente. E como não é conveniente, precisamos de correção e deixar a maldição e somente preferir a bênção. Ou então, nada a dizer, porque se não soubermos ser cristãos, ferimos o caráter do nosso próximo. Não convém que isso faça assim. Quem se torna cristão precisa saber que as coisas velhas já passaram. Precisa de saber que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez de novo. No verso 11 e 12 de Tiago 13, o ensino de Deus continua e diz: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Eu creio que todos nós sabemos que não. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também não. Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Ou somos cristãos de Cristo, ou precisamos ser corrigidos. E a Bíblia Sagrada é um livro das correções divinas, se desejarmos andar nas ruas de ouro, na Nova Jerusalém, onde as portas são de pérola, e lá não entra nada que contamine. Ora, se a pessoa não se deixa corrigir, como é que pode um dia estar no céu? De forma alguma. Precisamos de que a palavra encha o nosso coração e saiam do nosso coração palavras de vida e não de morte, e não ter duas palavras, nem duas ações, etc, etc. Precisamos ser ou sim ou não. A nossa boca pode e deve, e precisa ser corrigida. Significado isso pelo ensino da palavra de Deus. A nossa boca é corrigida pelo ensino. Precisamos de colocar em nossos corações coisas boas de bênção, palavras agradáveis, palavras puras, porque do que o coração está cheio, disso fala a boca. E isso é o que contamina o homem. E essa contaminação enche o mundo e, infelizmente, atinge até muitos, chamada igreja. E eu creio que não pode haver purificação dos lábios sem que haja primeiro a purificação do coração. Enquanto o homem não for transformado de natural em espiritual, temos esse problema. Mas lembre-se disto. Nosso Senhor me disse certo dia que vinha ver se encontrava fruto naquela árvore de ano em ano, há 3 anos. Ao fim de 3 anos, as pessoas naturalmente têm que saber toda a Bíblia, porque Deus procura fruto. E aquilo que nós ingerimos por aqui e desce aqui, sai por aqui. Palavras de vida. Do que o coração está cheio, disso fala a boca. O que temos em nossos corações? No ensino de Jesus sobre este assunto, aprendemos desta forma que Jesus disse: o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, etc. São estas coisas que contaminam o homem. Mas como sem lavar as mãos não contamina o homem. Mateus 15, 18 a 20. A escola do cristianismo bíblico modifica, regenera os nossos corações e depois somos um povo diferente. Primeiro, templo do Espírito Santo. Segundo, somos família de Deus. Terceiro, somos embaixadores de Cristo. E quarto, seremos como os anjos no céu, conforme temos anunciado.
você pertence a esta família? Que boca temos nós? O que é que sai do nosso coração pela boca fora? Palavras de vida ou palavras de morte? Meus amados, as nossas bocas expressam o que o coração recebeu através do ver, do ouvir. As pessoas creem no que viram e ouviram, de bom ou de mau, e o coração ficou sendo o seu depósito. Seja isso de maldições, palavras torpes, mentiras, murmurações, etc. E é desse depósito que nós tiramos pela boca fora. E enquanto não somos regenerados, se servem para proferir com a nossa boca, pois o coração está cheio disso, fala a boca. Mas quando somos regenerados, a história é outra. Sai a pregação do Evangelho, conforme nós vos estamos falando. Que Deus vos ama, que Deus perdoou o mundo no Calvário, na pessoa de Jesus, fazendo-o escravo do nosso pecado para que nós fôssemos livres. Carregou ele o pecado sobre o madeiro para que nós fiquemos sem pecado. Pergunto, não é esse motivo para dar graças a Deus, para louvor e glória e honra do nosso Criador? Claro que é. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e as que tudo se fez novo. Uma pessoa não se faz de novo de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, e muito menos até de um ano para o outro. Mas ao fim de 3 anos o Senhor espera que tu e eu sejamos ministros, embaixadores do céu, etc, etc, etc. Se por outro lado somos ensinados e corrigidos, então o coração fica limpo e se enche de coisas boas, como temos vindo a falar. E a começar por enchê-lo da palavra de Deus, que nos limpa, como lavrador limpa a videira. Corta as varas que dão fruto para que dê mais fruto. João 15, verso 1 ao verso 3, ao verso 5. 15, verso 3 ao verso 5. E é essa palavra que nos santifica. João 17 e verso 17. Ao ouvirmos o conteúdo bíblico, os conselhos de Deus, a correção de Deus, e aceitando em nosso coração, que as nossas vidas são transformadas. Louvado seja Deus. Portanto, essa palavra de Deus santifica-nos. E que em vez de maldição, então temos muita bênção para dar. A Escritura diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu vou contar este corinho que se usa a cantar na escola dominical. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Esse é o segredo. Há muita gente que tem a cabeça cheia de muitas coisas. Termina com a morte e acabou, foi para um lugar que não deseja, de sofrimento eterno. Aqueles que escondem a palavra de Deus são servos do Deus Altíssimo, são família do Senhor, são templo do Espírito Santo na terra e serão como os anjos no outro lado da vida. Entretanto, em Romanos 10, verso 8, ao verso 10 diz, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação.
Portanto, esta é a condição divina que Deus nos ensina para sermos pessoas salvas. Em primeiro lugar, dar lugar em nossos corações a esta palavra regeneradora. E nos leva à salvação quando nós cremos e confessamos o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus regenera, salva e santifica. Assim a nossa boca fica totalmente diferente. Não dita mais 2 tipos de água, porque foi corrigida e ensinada. Esta é a correção divina. Que tipo de boca temos nós? Neste sagrado ensino, diz aos Efésios 4, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Amém, amém, amém. Nenhuma, diga nenhuma. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação e para que dê graça aos que a ouvem. Os cristãos de Cristo têm de discernir que boca devem ter, porque não podem ter 2 maneiras de falar, de forma alguma, bem e mal. O nosso texto diz, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Provérbios 18 e verso número 20, e nós estamos quase a terminar. Entretanto, em Provérbios 21 e verso 23 afirma, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. A que guarda. Põe uma guarda à minha boca, Senhor. Peça isso a Deus. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Provérbios 10 e verso 13 diz, nos lábios do entendido se acha a sabedoria. E o verso número 11 diz que da boca do justo ele é um manancial de vida. Do que o coração está cheio, disso fala a boca. E nós terminamos a primeira parte do segundo estudo sobre a boca e a língua. Ela pode ser para bem ou para mal. Escolha o bem. Escolha dizer palavras de vida e não palavras de morte. Não fire ninguém com a sua boca ou com a sua língua, porque não gostaria que lhe fizessem assim. Não é verdade. Claro, quem está em Cristo, mas é preciso estar em Cristo. É uma criação nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. E é só. Estando em Cristo, é como aquela vara que está na videira verdadeira e que dá fruto. E que todos os anos, como o lavrador, digamos assim, o lavrador poda aquela a vara da videira que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus em João 15 e verso 5. E com isto terminamos e agradecemos a vossa vinda. E não se esqueça de compartilhar com o seu próximo estas coisas tão necessárias neste tempo presente a todo o povo cristão, para que um destes dias, não sabemos exatamente quando, não, mas que pode ser próximo, o Senhor venha buscar a sua igreja para a introduzir na casa do Pai. Que o Senhor nos abençoe e até 2 ou 8 dias, se Deus permitir. Amém e amém. Thank you.